Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Hebreus capítulo 5, a partir do verso de número 12, nos diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Oramos. Senhor Deus, nós agradecemos por essa palavra, pedimos a tua ajuda, amado Espírito Santo, para ministrar a mesma nessa noite. Pai querido, que o Senhor venha falar com a tua igreja e que nós venhamos sair daqui edificados pela tua palavra nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero meditar com os irmãos nessa noite, nestes versículos, a respeito do processo de crescimento espiritual. O processo de crescimento espiritual, da imaturidade à maturidade espiritual. Da imaturidade à maturidade espiritual. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é um processo contínuo. Ela é um processo contínuo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos que crescer a partir deste momento. Quando nós aceitamos aí, nós vamos chamar aí popularmente o novo convertido, o novo na fé. E esse novo na fé, ele tem que aprimorar e crescer com o tempo. E aí, o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo no capítulo 5 e o verso 12, mostrando um problema, porque devendo já ser mestres pelo tempo, devendo vocês já serem mestres, ainda estão necessitando de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Então, olha só, uma pessoa que não amadurece, que não cresce, ela causa problema tanto para o líder, que tem que ficar sempre voltando nos mesmos assuntos, quanto também problemas pessoais, por causa da justamente imaturidade. E aí nós vamos identificar aqui algumas questões, nós vamos identificar dentro destes textos e também conectado com outros, alguns exemplos e algumas situações, algumas características que nós podemos identificar nessa noite. O primeiro ponto aqui para nós meditarmos hoje é o problema da imaturidade espiritual. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos tornem a ensinar. Vos tornem a ensinar. O problema da imaturidade espiritual é que sempre tem que estar voltando aos mesmos ensinos, sempre voltando falando a mesma coisa. Nós que educamos os nossos filhos, a gente fica até estressado, que a gente fica falando a mesma coisa toda vez e a pessoa, a criança, fica voltando e fazendo as mesmas práticas. Muito obrigado. As mesmas práticas. Isso demanda de nós o quê? Tempo de ficar falando a mesma coisa. Demanda de nós tempo, esforço de ficar ensinando a mesma coisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, sei lá quantas vezes, quantas forem precisas. Então, olha só, o povo já tinha aprendido, já tinha escutado, já tinha recebido. O autor da Epístola aos Hebreus repreende os cristãos porque o tempo passou, mas o crescimento não aconteceu.
Olha só, ora, eles receberam o ensinamento, eles receberam o conhecimento do mestre, do pastor que passou, do professor, receberam, participaram, o tempo passou, mas eles não evoluíram. Continuavam dando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Gente, eu não estou falando que nós não vamos errar. Eu não estou falando que nós não vamos ter momentos na nossa vida que vai parecer que a gente não aprendeu nada. Mas o segredo é, se eu tenho uma situação dessa hoje, eu tenho que trabalhar em mim para não repetir ela amanhã. Isso é crescimento. Isso é crescimento. Ora, eu estava ministrando domingo a sala da escola dominical e tinha uma frase que dizia que a nossa fé ela tinha que estar em crescimento. E eu conversando com o jovem, eu disse para ele, você quando era criança amamentava, se alimentava pela mamadeira. Hoje você não alimenta mais com a mamadeira. Por quê? Porque eu cresci. Você engatinhava, você não engatinha hoje, você anda. Por quê? Porque cresci. Então, o crescimento é isso. Nós vamos deixando de fazer algumas coisas porque nós amadurecemos. Tem coisas que eu olho hoje, com meus 35 anos, que eu fazia alguns anos atrás, que dá vergonha, mas é porque hoje eu tenho 35, eu estou mais maduro do que eu estava há alguns anos atrás. E isso é amadurecer. O tempo passa e a gente vai crescendo com as situações da nossa vida. O autor da Epístola aos Hebreus repreende os cristãos por causa disso, porque o tempo passou e eles não cresceram, não desenvolveram. Eles já deveriam estar ensinando. É isso que ele disse. Eles já deviam estar ensinando, mas ainda estavam precisando de aprender o básico. O básico. O que é isso para nós trazermos aqui para algo que a gente possa entender nessa noite, para contextualizar com a gente? Quantas pessoas com anos de evangelho, com anos de participar da igreja, participando, alguns até nasceram no evangelho, participaram da escola dominical quando criança, aprendendo ali, e todas as etapas, e hoje arruma picuinha por causa de coisa boba. Arruma dificuldade com tudo. Nada tá bom. Se o uniforme é branco, queria amarelo. Se amarelo, queria preto. Se faz um negócio de um jeito, quer daquele. Nada tá bom, sempre está reclamando. Fulano é insuportável. Isso aqui, meus irmãos, é que o tempo passou e não cresceu. O tempo de igreja, o tempo de evangelho era para a pessoa estar ensinando. Está pegando alguém que chegou e falando, não, para ser crente tem que ser desse jeito. Só que as pessoas chegam e começam com convívio, daqui a pouco descobre que é menino. Que é menino. Nós precisamos identificar essas questões. Isso aqui, meus irmãos, quando você vê alguém desse jeito, falta de crescimento. Falta de maturidade. Tem uns que é até grandão, até que cresceu, mas não amadureceu. É menino ainda. É menino ainda. Eram para estar ensinando, mas estavam precisando de aprender o básico. Qual que é o básico do evangelho para nós hoje? O que é básico para nós hoje? O bom convívio, amar o próximo como a ti mesmo. Suportai-vos uns aos outros. As coisas básicas da vida cristã, orar, jejuar, buscar a presença. Aí a pessoa tem que ficar sempre voltando e aprendendo o básico novamente. As características de um cristão imaturo, ele depende sempre dos outros. Ele é dependente. Ele é dependente. Não consegue fazer nada sozinho, não consegue ir sozinho, não consegue desenvolver sozinho. Ele sempre precisa de estar escorado em alguém. Irmãos, aqui não é errado nós termos companheiros, pessoas para andar junto com a gente, lado a lado na nossa batalha do dia a dia, companheiros, amigos de verdade, mas se esse amigo falhar, eu tenho que ir sozinho. Se eu não tiver ninguém para fazer, eu tenho que fazer sozinho, porque a responsabilidade é minha. Deus me chamou. Eu tenho uma chamada particular que eu tenho que prestar conta dela, e para isso eu preciso de maturidade. Agora não, só vou se fulano for.
Não, eu só faço se ciclano tiver. Se ciclano não for, eu não vou. Não, se não fizer, eu não faço. Se não for fulano... Meus irmãos, parece que está tão longe, mas quantas vezes não, se não for fulano que estiver pregando, eu não quero nem ir. Ou se é fulano que está pregando, eu vou. Não, mas fulano eu vou, porque esse aí é bênção. Isso aqui é imaturidade. Imaturidade. Por que imaturidade, pastor? Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que quer e quando quer. Se Deus quiser, a pessoa que é mais usada, Ele não usa naquele dia e usa uma criança. Então, se eu tenho maturidade, eu entendo essas coisas, que é Deus que faz tudo em todos e por todos. E aí, nós não ficamos dependendo dos outros. Segundo, uma outra característica, não conhece profundamente a palavra. O imaturo, ele não conhece profundamente a palavra, sempre superficial, sempre raso, sempre ali só o básico. Por isso que ele vem no verso 2 dizendo, era para você já estar ensinando, mas eu tenho que voltar a ensinar as mesmas coisas para vocês? Que dificuldade! Tanto tempo passou e vocês não desenvolveram nada. Por que não desenvolve? Porque não se aprofunda no conhecimento da palavra. Não se aprofunda. Como que eu vou me aprofundar, pastor? Dedicando tempo. Dedicando esforço. As irmãs, os irmãos aqui que já fizeram o plano de leitura anual, é um esforço. Porque tem dia que a gente chega que está só o bagaço. Tem dia que a gente está lá no serviço e pensa assim, nossa, hoje é 3 capítulos que eu tenho que ler ainda. Eu sei, é desse jeito mesmo. Mas aí o esforço, todo dia, vai lá. E aí 1 ano, 2 anos, lendo, isso é aprofundar. E aí daqui a pouco você vai pegar e melhorar, você vai, ao invés de pegar e ler 3 capítulos, você vai pegar e ler 1 capítulo e vai aprofundar, vai buscar por que foi. Isso é aprofundar, entender o que é, por que foi escrito, quando foi escrito, por quem foi. Isso é aprofundar na palavra e isso traz para nós amadurecimento. Isso aí a gente vai criando raízes, fortalecendo. Uma outra característica de quem é imaturo, tem dificuldade em discernir erro e verdade. O imaturo, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Não sabe. Tem dificuldade de discernir. Aí tem gente que está tanto tempo dentro da igreja, que era o problema desse povo aqui, está tanto tempo que não sabe o que é certo e errado, fica levado aí a qualquer coisa. O que falar está certo, o que falar dá glória. O que é ensinado, não, mas é que está bênção demais. Precisa, meus irmãos, ter discernimento. E ele também vive de experiências, não de fundamentos. Isso aqui é algo que acontece muito na nossa geração. Muito na nossa geração. Nós vamos nomear aí como o neopentecostalismo. Quase que não saiu. O neopentecostalismo é um movimento do nosso tempo, nosso de hoje. Nossa, acontece hoje. Aí é o movimento, as experiências, profecias, revelações. E não tem estudo, não tem pregação da palavra, é só revelação. Revela tudo. Isso são experiências, sem o quê? Fundamento. Porque o nosso fundamento é o quê, gente? A palavra. O que isso causa nas pessoas? Crentes imaturos, meninos, criança na fé, que não entende as coisas, não sabe de nada, aí qualquer um que chega leva. Qualquer coisa que falar tem como verdade, porque não discerne nada, não sabe de nada, porque não tem fundamento. Isso são características dos crentes imaturos, que já eram para estar ensinando, já eram para estar pregando, já eram para estar ganhando almas, já eram para estar aí produtivos no reino, mas estão dependendo ainda do esforço para serem ensinados. Nós falamos isso aqui hoje para nós identificarmos, primeiro a nós, depois os nossos irmãos e ajudar esses irmãos a amadurecerem. É assim que a igreja funciona. Tudo o que nós aprendemos, nós aplicamos para nós primeiro. A gente pega e veste.
E depois que a gente está vestido, é a nossa armadura para nós ir lá e também ensinar as outras pessoas a se armarem para batalharem no exército de Cristo. Glória a Deus. Coloca para mim, Marcos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o 3. Olha só. Dentro ainda dessa imaturidade, olha como eles são chamados. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha só, eu não tive condição de me dirigir a vocês como crentes espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Verso 2. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. O 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aqui não está falando de uma praça cheia de gente pecadora, não. Ele não está direcionando isso aqui a uma festa de carnaval, não. Ele está direcionando à igreja. Porque tem momento que Deus tem um manjar preparado do céu, só que se dar para a igreja não consegue digerir, porque ainda tem que ficar tomando leite. Agarrado com picuinha boba. Olha o que estava atrapalhando: inveja, contenda e dissensões. Coisas do nosso cotidiano. Coisa do nosso dia a dia. Coisa que, se nós não vigiarmos e não amadurecermos, tem no nosso meio. E aí, meus irmãos, Deus não pode derramar todo o seu poder. Deus não pode, aqui não é por causa da capacidade de Deus, porque Ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas é por um cuidado conosco. Não pode, porque a gente não vai suportar. Porque se nós não estamos preparados, se nós não estamos amadurecidos, nós não vamos entender o que Deus tem para fazer no nosso meio, o que Deus quer revelar conosco, o que Deus quer fazer através de nós, se nós não amadurecermos. Aí Deus está falando, na sua palavra, que aí Ele tem que tratar a gente como carnal. Ele ainda tem que trabalhar em nós. Ele ainda tem que moldar mais, ainda tem que dar leite, tem que dar papinha, enquanto Deus tem comida sólida. Os irmãos sabem aí, quando a gente fica doente, que não está aguentando comer nada, que tem que ficar comendo lá uma sopa, aquele negócio ralo, que não sustenta nada, não traz prazer, não dá nada de bom. Aí a gente fica doido para comer uma comida sólida de novo, não é verdade? Por que espiritualmente a gente não faz assim, então? Por que espiritualmente a gente não cria esse desejo de comer um alimento espiritual sólido para a nossa vida? Algo que vai trazer em nós vigor espiritual, que vai trazer em nós maturidade, que vai fazer a gente crescer. Não sei se os irmãos lembram daquele biotônico Fontoura que tinha no Brasil. Toma o espiritual nessa noite e vai dar em você uma fome de palavra, de oração, de jejum, e você vai crescer espiritualmente mais ainda para a glória de Deus. Isso aí é a situação do povo no capítulo 5 de Hebreus. Tomando leite, bebendo aquela comidinha, sopinha. Então, se eles estavam tomando leite, esse leite espiritual, o que isso está representando? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, capítulo 5, verso 13. O que esse leite representa, então? Coloca para mim, Marcos, Hebreus 6, o verso 1 e o 2. Pelo que deixando os rudimentos, olha só o que eles estavam fazendo para representar aí, para a gente entender o que era. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo isso, olha só, arrependimento, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno, são doutrinas fundamentais. Era aquilo que as nossas crianças aqui aprendem
na escola dominical, no e-book, que nós aprendemos aí no discipulado, que é o nosso estudo para começar o batismo, para começar a vida cristã, a responsabilidade. Isso aqui são ensinos fundamentais. Arrependimento. Não é fundamental? Tem que se arrepender dos seus pecados para alcançar a salvação. Fé em Deus, é preciso crer em Deus. Batismo, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, a imposição de mãos, a autoridade que Deus nos deu. Isso aqui são ensinos fundamentais. Ressurreição e o juízo eterno. São tudo coisa do cotidiano. Aí precisava até ficar voltando. Por que tem que ficar voltando? É porque aí alguém surge com os questionamentos. Como é que vai ser a ressurreição? E aquele que morreu queimado, como é que vai ser? Meus irmãos, tem coisa que eu não sei como é que vai ser. Eu sei que vai ser. Aquilo que não implica para a nossa salvação, não procure entender, aceite pela fé e pronto. Não gaste tempo não. Se está sobrando tempo para pensar essas coisas, use esse tempo para se aprofundar na palavra de Deus. E aí, meus irmãos, se Deus quiser, Ele te revela como é que é esse negócio. Se Deus quiser, mas não fica apegado com essas coisas. Mas porque eu ouvi assim, porque eu ouvi assado, e que eu ouvi desse jeito e daquele outro. E aí a gente fica preso nessas questões e deixa de buscar um alimento mais sólido, que vai trazer um fortalecimento espiritual para nós, e fica agarrado com leite. Coisa lá do começo. Coisa que está lá no começo, que a gente... meus irmãos, era uma maçã ou era uma pera? A cobra tinha pé, não tinha... Irmãos, é uns trem doido que tem no povo aí, o povo garra com isso. Vamos parar de ficar agarrado com isso e buscar aprofundar na palavra, no conhecimento, deixar esse leite de lado e buscar alimento mais sólido. Mas não são, olha só, aqui não estou falando que a gente não tem que passar por este aprendizado, precisa passar. Só que vocês lembram que no começo dessa mensagem eu disse que a nossa vida cristã é um desenvolvimento contínuo. O que é isso, pastor? É que se eu estou nessa posição hoje, amanhã eu preciso estar em outra, depois em outra. Isso é continuidade. Se você passou por esse aprendizado, busque outra coisa, busque algo mais, porque Deus está querendo se revelar ao seu povo, e a sua palavra diz que o povo de Deus perece, não é porque o inimigo é ruim, o povo de Deus perece, não é porque os dias são ruins, o povo de Deus perece, não é porque está tudo virando de quebra, não, o povo de Deus perece porque não conhece a palavra. Então nós precisamos entender isso. Se nós ficarmos agarrados com isso, nós não desenvolvemos. Agora, passe as fases, vá aprendendo, vá crescendo espiritualmente. Meus irmãos, busque melhorar. Busque melhorar. Se errou, peça perdão. Se feriu alguém, peça perdão. Às vezes acontece sem a gente saber, sem a gente perceber. Mas se feriu, chegou e falou, não, eu estou muito chateado, rapaz, nem sabia, mas me perdoa em nome de Jesus. E aí o que eu, que pedi perdão, feri sem saber. Foi sem querer, eu nem sabia. Meu jeitão. Reginaldo tem um jeitão, às vezes eu sou meio esquinado também. Tem meu jeito. E aí o que eu faço? Eu preciso melhorar depois disso. Peço perdão, é bonito pedir perdão, irmãos? É mais bonito não ferir os outros. É bonito eu chegar e falar para minha esposa, meu amor, me perdoe da forma que eu te falei. Mas é muito mais bonito eu não precisar de pedir esse perdão, eu tratar ela bem sempre. Eu cuidar para não fazer isso. Isso é maturidade. Eu identifiquei em mim um defeito que precisa ser mudado. E aí, a maturidade espiritual me faz olhar para isso aqui e mudar. Da agora para frente eu vou cuidar desse lado aqui. E aí aparece esse lado? Aparece, meus irmãos, vou ter que pisar nele aqui assim. Vai, fica aí, moço. Fica quieto aí. Tem hora que vem até aqui sim, ó. E eu engulo ele de novo. Isso é maturidade. Vai ter momento você perfeito? Não. Mas eu estou no processo contínuo. Eu estou no processo contínuo. E isso é amadurecer e crescer.
Se você olhar, meus irmãos, para a sua vida, você cresceu até hoje, na sua vida física, humana, normal. Cresceu. Brincava, não brinca mais. Paulo vai dizer que quando era menino, fazia as coisas de meninos, falava como menino, mas hoje já não é mais menino, tem que se comportar como um homem. A mulher da mesma forma, isso é crescimento. Então, o leite espiritual é voltar às coisas lá do comecinho, ficar com os ensinos fundamentais. E aí, o que é, então, o alimento sólido que Hebreus está falando, o escritor aos Hebreus está falando, do versículo 14? Coloca para nós, capítulo 5, verso 14. Olha lá. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Para os perfeitos. O que são aí os maduros, então? Os perfeitos, como nós vamos tirar ali da palavra. São aqueles que praticam a palavra. Aqui tem um ponto muito importante para nós. Por quê? Porque é uma diferença enorme. Há um abismo imensurável entre ler e praticar. É um abismo absurdo entre nós lermos e praticarmos. Nós precisamos ler, irmãos. Mas não é só ler, é colocar em prática o que a gente está lendo. Colocar em prática o que nós estamos lendo. Nós precisamos executar aquilo que nós estamos fazendo. Isso é vida cristã. Vida cristã, ela não é teórica. A vida cristã, ela é prática. Porque teórica, os fariseus tinham. Ou vocês vão me dizer que os fariseus não liam? Quem somos nós perto dos fariseus para ler a Bíblia? Eles sabiam ela de cor, a Torá, as leis, os mandamentos, os preceitos da lei, de cor e salteado. Praticavam? Não. E aí? Jesus chega a chamar eles de sepulcro caiado. O que é isso? Bonitão por fora, arrumadinho, cheio de conhecimento, mas por dentro estavam podres. Olha a comparação de Jesus, que às vezes a pessoa acha que a gente tem palavra dura, né? Mas olha o que Jesus falou. Chamou o pessoal e falou: vocês estão bonitos por fora, mas por dentro é só podridão, não vale nada. Não presta para nada. Por quê? Porque não praticavam aquilo que falavam, aquilo que liam. Não adianta nada nós buscarmos conhecimento e não vivermos isso. Não adianta nada nós falarmos bonito, nós crescermos aí ministerialmente, termos oportunidade de falar aqui na frente e não viver o que nós estamos falando. Não adianta nada. Se nós conseguirmos enganar a alguns dos irmãos, a Deus nós não enganamos. Nós precisamos praticar a palavra. Isso é um sinal de quem está maduro e está se alimentando de um alimento sólido. Outra característica, tem discernimento espiritual. Isso aqui é essencial, meus irmãos, para nós cristãos. Por quê, pastor? Porque o neopentecostalismo que nós temos aí hoje, as pessoas estão usando a Deus ao invés de serem usados por Deus. Quantas pessoas chegam e profetizam e falam e fazem um estardalhaço danado e não tem nada de Deus. Como que eu vou saber? E aí, nós estávamos até conversando sobre isso esses dias, a respeito dessas pessoas que profetizam sem compromisso nenhum com Deus, com o ministério, com o céu, com nada. E falam o que querem, o que dá na telha e não tem nada a ver. E aí, como que a gente vai fazer isso aí? Discernimento espiritual. Por quê? Porque tem um negócio aí, que aí a gente fala assim, não pode tocar no profeta. No profeta que é de Deus. O que é da carne, você pode colocar ele no lugarzinho dele mesmo. O pastor, certa feita, estava pregando em um congresso. E aí começou uma pessoa a se manifestar e fazer um estardalhaço, uma confusão danada, e todo mundo dando glória a Deus, achando, e o pastor que estava pregando recebeu de Deus o discernimento de que aquilo não era nada. E aí ele desceu lá quietinho, sem fazer confusão, foi lá no ouvido da pessoa e falou assim: você pode parar com essa meninice agora. O camarada sentou, ficou quieto o resto do culto. Então nós precisamos buscar de Deus discernimento. Como que eu busco discernimento, pastor? Como que eu vou saber se algo é de Deus ou não é? Quando nós nos achegamos a Deus, nos aproximamos de Deus, nós sabemos quando é Deus e quando não é.
Nós conhecemos a voz de Deus. Nós sabemos como Deus se manifesta, quando se manifesta, como Ele vai se manifestar. Deus confirma conosco, Deus revela. Discernimento. Uma outra característica dos maduros é: conhecem profundamente a verdade. E esse conhecimento profundo da verdade está ligado ao discernimento do que é falso. Por quê? Porque nós não vamos entender o que é falso por estudar o falso. Nós vamos entender o que é falso por nos conhecer e aprofundar na verdade. Então, quando se manifesta o que é falso, a gente sabe por quê. Porque não se parece com a verdade. Porque não se parece com o que é verdadeiro. Meus irmãos, princípios da forma de Deus agir. Toda manifestação de Deus glorifica a Ele. Toda manifestação de Deus tem um propósito. Aí vem uma revelação de CPF, de placa de carro, de sei lá o quê. E aí? Qual o propósito? Para quê? Glorificando a quem? E a gente é tão levado a esses movimentos que a gente fala assim: não, fulano revela mesmo. É ele mesmo que revela, porque não é Deus não. Então precisamos tomar cuidado. Como? Conhecendo a verdade e buscando discernimento espiritual. Isso é amadurecimento. Talvez você não tenha hoje, mas você, a partir de hoje, fala assim: não, eu preciso amadurecer mais e vou buscar da agora para frente. E Deus tem para dar, meus irmãos. Deus tem para dar isso para nós. Não são levados por qualquer doutrina. Não são levados por qualquer doutrina. Isso aqui, às vezes, a gente fica pensando assim: não, isso não acontece, não. E aí, quando acontece um espírito de rebelião, a gente vê aquele tanto de gente que vai atrás, a gente assusta. Fica assustado. Eu fico assim: nossa, fulano era uma bênção aqui no nosso meio. Como é que foi, gente? Não amadureceu. Até parecia que estava maduro, mas não estava. É igual aquela laranja que madura do sol, né? Fica amarelinha, mas não valeu nada ainda, tá? Sem suco. Então, nós precisamos buscar amadurecimento. Coloca para mim, Marcos, Efésios, capítulo 4, verso 14. Olha lá. Glória a Deus. Para que não sejamos mais meninos, pelo engano dos homens que, com a então, para que nós não sejamos enganados por essas armadilhas, esses ventos de doutrina, estes conselhos, porque às vezes a gente vai levar só para o lado espiritual, igreja, mas às vezes é na nossa vida diária, que a gente precisa ter discernimento quando um conselho é bom ou ruim, de Deus ou não. Uma palavra que vem direcionada a nós, uma impulsão que vem, se é boa ou se é ruim, a gente precisa ter discernimento. Como? Quando nós buscamos viver na verdade, no Espírito, buscando o crescimento espiritual, a gente é direcionado pelo Espírito e não mais pelas nossas vontades. Ou dos outros, que tem gente que não tem nem vontade própria, vai pela dos outros. Amadureça. Busque o amadurecimento todos os dias. Irmãos, eu não aceito ninguém chegar para mim e falar: não, eu estou bem. Se está bem, meu irmão, você pode morrer agora. Agora, você tem que ir para o céu, não pode ficar aqui não. Nós não estamos prontos, nós estamos em aperfeiçoamento. E eu tenho uma frase que eu ouvi, não me lembro de quem, eu peço perdão aos irmãos, mas ele disse assim: o inimigo do bom é o melhor. Eu estou bem, mas eu posso melhorar. Amanhã eu vou estar bom, mas eu posso melhorar ainda. Então nós estamos sempre melhorando. Então não estou dizendo que os irmãos estão ruins, eu estou dizendo que pode melhorar. A gente pode amadurecer mais, a gente pode melhorar mais, a gente pode crescer mais espiritualmente. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para nos alimentar de algo sólido e que vai trazer crescimento para nós nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Então, meus irmãos, vimos aí algumas características dos imaturos e dos maduros, os que têm maturidade. Mas então, como que nós vamos alcançar a maturidade? Nós podemos aqui apontar 3 pontos para nós alcançarmos a maturidade. Primeiro,
nós precisamos permanecer na palavra. Evangelho de João, irmão Marcos, por favor, capítulo 8, verso 31. Olha o que vai dizer. Glória a Deus. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, estava tratando com quem cria nele, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra, e permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Oh, meus irmãos, então ser considerado discípulo de Jesus não era só andar atrás dele, porque atrás dele tinha uma multidão. Ser considerado discípulo de Jesus não era só comer o pão e o peixe que ele multiplicou, não só receber o milagre, a cura, a libertação, ser ressuscitado por ele, não era o suficiente para ser discípulo. Para ser discípulo de Jesus precisava permanecer na palavra. Isso aqui traz uma verdade muito grande para a nossa vida e muito forte. Qual é essa? Que nós precisamos estar determinados em seguir Jesus. Para nós permanecermos na palavra. Permanecer na palavra é suportar as perseguições. Permanecer na palavra é mesmo quando Jesus estava para ser crucificado, os seus discípulos precisavam estar com ele, firmes nele. Oh, meus irmãos, como é difícil então permanecer na palavra. Porque nós aceitamos a Jesus, começamos a caminhar com Jesus e as coisas não vão da forma que a gente esperou. Porque às vezes a gente vai dizer, não, meus irmãos, nós servimos aquele que é dono do ouro e da prata e às vezes falta na nossa casa. Nós servimos ao médico dos médicos e às vezes a enfermidade entra. A morte chega, a luta, a desavença, a perseguição, a calúnia, acontece. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Permanecer firme na palavra. Não é nada demais que Deus falou para nós. Não é nada absurdo que Jesus está dando aqui. Ele está falando assim, ó, quer ser meu discípulo? Ou seja, quer ir para o céu? Quer viver aquilo que eu tenho para você? Quer experimentar e vivenciar o ministério, o reino de Deus nessa terra? Quer? Você quer? Se você quer, então permaneça na palavra. Vai ter perseguição, mas permaneça. Vai ter dor, mas permaneça. Vai ter lágrima, mas permaneça. Vai ter suor, mas permaneça. Vai ter esforço físico, permaneça na palavra para que nós sejamos discípulos de Cristo. Primeira forma de nós amadurecermos, alcançarmos maturidade espiritual é permanecer na palavra. Irmãos, quantas pessoas que eu admiro tanto, eu vou dizer aquelas velhinhas, aquelas irmãzinhas do ciclo de oração, que pode estar tudo desabando, mas ela está marchando para a igreja. Pode estar tudo dando errado, o marido pode estar em casa quebrando tudo, mas ela vai lá para a igreja, porque ela permanece na palavra, ela permanece firme, não desiste. Isso é um sinal de alguém que é maduro espiritualmente. O que é ser maduro? É entender que nem tudo vai acontecer do jeito que eu quero. É entender que nem tudo vai ser um mar de rosas. Vai ter momento que a embarcação vai entrar água. E eu vou ter que suar para jogar essa água para fora. Mas Jesus ainda está no barco. E na hora que Ele quiser, Ele levanta, acalma a tempestade, acalma o vento. E eu vou dando glórias a Deus. Porque o importante é que Ele está no barco. Se afundar, meus irmãos, Ele está no barco, Ele cata a minha mão e nós vamos andando por cima da água. Não estou preocupado não. O importante é permanecer. Não pula desse barco. Não saia da sua posição, permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme, não saia. O cristão maduro, ele ama estudar a palavra, buscar a palavra, viver a palavra todos os dias. Segundo, meu Deus do céu, ele ama também, ele precisa praticar, tira a pilha desse relógio aí, fazer um favor, praticar a palavra. O cristão maduro, ele permanece na palavra, mas ele também pratica a palavra. Tiago, Epístola ao Tiago, capítulo 1 e o verso 22. Olha o que está dizendo.
Sede ouvintes da palavra. É isso que diz? Leitores da palavra. Não, estudiosos da palavra. Não, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Oh, meu Deus. Enganando-vos com falsos discursos. Olha o que está dizendo. Não seja só ouvintes, seja cumpridores. Sendo ouvintes apenas, vocês estão se enganando. Entenda que ele não disse enganando-os, que aí você estaria enganando eles. Você, sendo um ouvinte, ou no meu caso aqui, sendo um palestrante da palavra, mas não praticando, não cumprindo, enganando eles. Não, enganando-vos. Está todo mundo no mesmo bojo. Quem lê, ouve, mas não pratica, ele está enganando as pessoas e também a ele. Achando que a obra de Deus é fazer e não ser. Entenda aqui nessa noite. Me escute, por favor, preste muita atenção nisso. Porque muitas pessoas param, desistem, abandonam por causa dessa questão. Envolvem-se tanto em fazer e param de se preocupar em ser cristão. Ocupam-se demais fazendo, trabalhando, passando pano, passando veco na igreja, pregando, ensinando, liderando e fazendo um monte de coisa. Aí não tira tempo, para de tirar tempo, se ocupa demais fazendo as coisas e não para ouvir, não para estudar, não para orar. E aí se envolve demais em fazer e deixa de ser. Essa pessoa está se enganando a ela mesma e enganando aos outros. Por quê? Porque nós precisamos aprender para ensinar. Nós precisamos buscar para que nós possamos falar às pessoas. Então, é imprescindível que nós pratiquemos aquilo que nós estamos aprendendo. Perdão, o amor, a compaixão, a paciência. Isso tudo a Bíblia nos ensina e nós precisamos praticar. Eu não amo 100%, eu preciso demais da ajuda do Espírito Santo para amar as pessoas, uns mais do que os outros. E nós estamos melhorando a cada dia, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo. E aí, eu hoje, eu olho para mim mesmo e falo assim, meu Deus, muito obrigado pelo trabalhar do Espírito na minha vida. Que tem situações que eu passo hoje que se fosse há um tempo atrás, só misericórdia. Mas ainda tem muita coisa, tem muita obra para o Espírito Santo fazer na minha vida, tem muito espaço para nós melhorarmos ainda, e eu quero amadurecer cada dia mais na presença do Senhor. Por isso, eu busco sempre estar praticando o que a palavra de Deus nos diz. Terceiro, e eu vou terminar aqui, meus irmãos, tinha mais coisa para nós falarmos. Quem sabe na terça-feira que vem a gente termina. Terceiro, nós precisamos exercitar o discernimento. Exercitar o discernimento. O verso 14 do capítulo 5 de Hebreus nos está dizendo sobre discernimento. Sobre discernimento. Coloca para nós, fazendo um favor. Olha lá. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Ora, o que é exercício para o corpo? Vai lá na academia e você vai fazer exercícios para fortalecer o corpo, não é verdade? Então, está dizendo ali, eles tinham os perfeitos, os maduros, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ok, meus irmãos, então, a partir de hoje você vai se matricular na Academia Celestial, não é a Planet Fitness, não é a YMCA, não é nenhuma dessas aí, é a espiritual. E você vai fazer exercício nela todos os dias, exercitando os seus sentidos para discernir o que é de Deus, o que não é, o que é certo, o que não é, o que fazer e o que não fazer. Nós somos apresentados por decisões todos os dias e nós precisamos do discernimento. O que é de Deus, o que não é. O que é do meu coração, e a Bíblia vai dizer que o coração do homem ele é enganoso. Às vezes eu olho e falo, nossa, eu vou me dar bem nessa daqui. E eu vou lá e dou com a cara no muro. A culpa não é de Deus. É o nosso coração que nos enganou e nós não tivemos discernimento para tomar aquela decisão. Como, então? Como que o discernimento vem? Ou da onde o discernimento vem? O discernimento vem do estudo da palavra,
vem da prática da palavra e vem com comunhão com Deus. Não é bicho de 7 cabeças. Não é impossível. Não é algo que nós temos que pagar preço. Porque talvez se eu falasse que o discernimento de Deus seria aí um colírio que seria vendido aqui na igreja e você pagaria $10.000 para ter acesso a ele, talvez seria muito difícil. Mas Deus nos deu todas as ferramentas para nós recebermos o discernimento. Primeiro, estudar a palavra. Segundo, praticar a palavra. E terceiro, termos comunhão com Ele. Nós precisamos viver em comunhão com Cristo, buscando a Cristo, vivendo Cristo todos os dias, para que nós possamos receber dEle a direção para a nossa vida. Irmãos, não tome nenhuma atitude, não toma nenhuma decisão, sem primeiro receber de Deus a autorização para a mesma. Eu decidi viver dessa forma, eu entendi e glorifico a Deus por isso. Eu entendi que a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, ela é de Cristo, e as minhas decisões são pautadas, baseadas e direcionadas por Ele. Eu só vou se Ele me der autoridade, eu fico se Ele me permitir ficar. Se eu faço é porque Ele me mandou, se eu não faço é porque Ele não deixou. Tem coisa que eu olho, meus irmãos, e a mão coça para fazer. Tem coisa que eu olho que Deus parece que está me mostrando, está me deixando ver, mas não me deixa fazer. Isso é entender, porque nós que estamos direcionando, estamos dirigindo aí as pessoas, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, fulano ia ser tão bom, mas se eu coloco não é bom, porque parecia. Às vezes não é o momento, às vezes não é a hora. Eu tive situações que a pessoa chegou e falou, pastor, eu quero entregar. E eu falei, eu não posso pegar porque Deus não me deixou também. E aí nós estamos numa confusão. A senhora orou, o irmão orou para ver se é para entregar mesmo. Não orei. Falei assim, então não é para entregar, que ele não falou para mim pegar também. Isso é ter discernimento, é entender o que Deus está fazendo, como que Deus está fazendo. E isso serve para a nossa vida, para trabalho, para decisões que nós precisamos tomar. Para decisões financeiras, nós precisamos buscar discernimento. Ore a Deus, e Deus sempre vai te direcionar para o melhor caminho. Por que eu digo isso? Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma rápida oração, os irmãos estarão aqui adorando ao Senhor, enquanto nós vamos servir com os dízimos e ofertas. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu lhe agradeço, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradeço, Pai, pelo alimento que o Senhor tem nos dado diariamente, pelo crescimento que o Senhor tem dado aos teus filhos aqui nesta igreja. Eu entendo, Senhor, que o Senhor tem levantado aqui, neste tempo, nesta congregação, nesta cidade, homens e mulheres que estão dispostos, ó Pai, a crescer, a amadurecer na Tua presença e sermos produtivos no Teu reino. Senhor Jesus, trabalha nas nossas vidas, traga, Senhor, um discernimento para a Tua igreja, para o Teu povo, dá discernimento, direciona, Senhor, em todas as decisões, em todas as áreas da vida. Pai, trabalha em cada um de nós, e que nós deixemos, ó Pai, de ser apenas ouvintes, mas passemos a ser praticantes, meu Deus, assíduos da Tua palavra. Por quê, Pai? Porque nós queremos viver a eternidade contigo, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Em o nome do Senhor Jesus, trabalha em cada um de nós, é o que nós pedimos e também lhe agradecemos em nome de Jesus.